Bem, pessoal, retornamos aqui com mais uma aula, ainda tratando de centro de massa, e como vocês podem ver, eu havia alertado que iria fazer frio aqui em Guarapuava, e hoje, dia 21 de agosto de 2020, está um frio danado aqui. Então, como havia prometido, hoje nós iremos fazer 2 exemplos de aplicação de centro de massa. Exemplos simples, porém com resultados bem interessantes. Primeiramente, nós iremos calcular o centro de massa de 3 pontos materiais. E aí, depois, nós consideraremos que essa configuração aqui ela será uma chapa, né? Como uma chapa. E o que acontece no centro quando eu mudo de ponto material para uma chapa delgada? Delgada é chapa fina, tá? De espessura desprezível. E o outro exemplo que eu irei fazer é um exemplo lá um exercício do Moisés, onde eu tenho um disco furado. Então, um conceito bem interessante que eu posso usar, né? Que é até contraintuitivo, né? Como eu calculo o centro de massa de um objeto em que eu removo uma determinada quantidade de massa, tá bem? Então, eu agradeço por estarem assistindo meus vídeos, sempre eu tenho que agradecer e assistindo as minhas aulas, e vamos resolver os exemplos então. Uma boa aula a todos. Bem, então este é o nosso exemplo, tá? Então eu tenho 3 massas aqui que elas têm uma configuração semelhante a um triângulo, tá? Então seria o mesmo que pensar que eu tenho 3 massas e elas estão nas arestas, né, de um triângulo. E aí o que eu tenho aqui? M1, ela está na origem aqui, ela pesa 1 kg. M2 ela está em x igual a 0, em y igual a 0 e x igual a 1. E M3 ele está em y igual a raiz de 3 sobre 2 e x igual a meio. E aí eu tenho que calcular o centro de massa, né? O objetivo é calcular o centro de massa desta distribuição. E para calcular o centro de massa, como eu disse, não precisa ter prática nem habilidade, tá? É simplesmente aplicar a expressão que nós apresentamos na aula anterior. Então, o que nós temos aqui, ó? Como aqui eu tenho um problema em que as partículas estão dispostas num plano, então eu vou ter que calcular o centro de massa com relação a esse plano XY. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso do x do centro de massa e do y do centro de massa. E nós sabemos o quê? Então, o x do centro de massa, né? Mudei um pouco a notação aqui, eu recomendo que vocês façam isso. Usa a posição do centro de massa com x maiúsculo, mas a posição da partícula com x minúsculo, tá? Só para não gerar confusão. Então, a posição do centro de massa é 1 sobre a massa total, vezes a somatória em I de MI vezes XI. E a posição do centro de massa em Y é 1 sobre a massa total, somatória em I de MI vezes YI, que é a massa vezes sua respectiva posição. Então, vamos calcular o centro de massa em X. Então, o X do centro de massa aqui, ou a posição do centro de massa em X, ela vai ser o quê? M1 vezes X1 Então, a posição do centro de massa em X, ela é M1x1 mais M2x2 mais M3x3. Isso aqui vai dar o quê? Então, resolvendo essa equação, substituindo os valores, tá? Vou fazer bem detalhadamente, ó. M1. M1 vale 1 kg, né? 1 vezes a posição do M1 em relação a X. Então, vai olhar aqui no gráfico. Qual é a posição de M1 com relação a X? É 0. Mais M2, 2 kg.
Qual é a posição de M2 com relação a X? 1 metro. Mais M3. Quanto vale M3? 3 kg. Qual é a posição de M3 com relação a X? 0,5. Ou meio. Dividido por M1 mais M2 mais M3. M1 mais M2 mais M3, ela vai ser 1 mais 2 mais 3. Então, bem detalhadamente, tá? Posição de centro de massa em X, ela vai ser o quê? Ela vai ser 2 mais 3 meios dividido por 6. Então, 2 mais 3 meios, eu posso escrever isso como sendo 4 mais 3. Então, isso aqui vai dar 4 mais 3 é 7, dividido por 2, dividido por 6. Então, a minha posição do centro de massa em X, ela será 7/12 metros. Ok? Então, não precisa ter prática nem habilidade, obtivemos 7/12. Né? Então, 7/12, ele é maior que meio? Vamos verificar aqui. Sim, ele é maior que meio, né? 6/12 daria no meio, 7/12 dá um pouquinho mais deslocado aqui, ó, para M2, obviamente porque M2 tem 2 kg, né? Então, no caso aqui, ela daria deslocado para M1 se M1 fosse maior que M2, mas ele está um pouco deslocado para o sentido de M2, tá bem? Então, agora vamos calcular o Y do centro de massa. Já calculamos o X aqui. Deixa eu passar um quadradinho aqui para destacar. O Y do centro de massa, tá? Não vou fazer com o nível de detalhes que eu fiz X, porque aí vocês já sabem, né, como aplicar a expressão. Então, novamente, Y do centro de massa, ele vai ser o quê? M1 vezes Y1. Quanto que vale o Y1? 0. 1 vezes 0, mais 2 vezes 0, mais 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por M1 mais M2 mais M3, que é 1 mais 2 mais 3. Então, isso vai dar 6, e 2 vezes 6, 12. Simplificando ali com o 3, o meu Y do centro de massa, ele vai ser raiz de 3 dividido por 4 metros. Então, aqui nós conseguimos constatar um resultado bem interessante para a distribuição do centro de massa, né, para o centro de massa com relação a Y. Então, percebam que essa massa aqui, ó, ela vale 3. A soma dessas massas aqui, ó, ela vale 3. E elas estão no mesmo ponto relativo em Y, né? M1 e M2 estão no mesmo ponto relativo em Y. Portanto, o centro de massa entre M3 e M1 mais M2, ele tem que dar no meio desse ponto aqui. E realmente é o meio, tá? Raiz de 3 sobre 4 aqui é exatamente o meio desse segmento de reta aqui, tá bom? Então, determinamos o centro de massa, né? Então vai dar um ponto mais ou menos aqui, né? Então esse é o ponto aqui do centro de massa para essa distribuição de massa. Agora nós vamos modificar o problema, tá bem? Eu
Vou apagar aqui e já explico para vocês qual é o problema agora. Então, o problema agora ele será modificado da seguinte forma. Em vez de eu considerar pontos materiais, eu vou calcular o centro de massa agora de uma chapa delgada. O que é uma chapa delgada? Uma chapa delgada é uma chapa fina, tá? Então, delgado é de espessura desprezível. Então, cujas arestas, tá? Elas estão localizadas nesses pontos aqui apresentados no exercício. Então, pessoal, uma informação importante é que o centro de massa ele corresponde ao baricentro. Então, na verdade, o baricentro que nós aprendemos lá no ensino médio nada mais é que o centro de massa de uma distribuição. Então, como que eu calculo o centro de massa aqui no caso de uma chapa triangular? Então, é muito simples. É simplesmente colocar massas M nas arestas desta chapa delgada. E aí calcular o centro de massa desses 3 pontos materiais que têm a mesma massa. Então vamos verificar se isso vai me dar o baricentro. Então, basicamente é aplicar essa expressão, né? X do centro de massa e Y do centro de massa, e é isso que eu irei fazer agora. Então, o X do centro de massa, ele vai ser o quê? M vezes 0, M vezes 1, mais M vezes meio. Dividido por M mais M mais M. Então, o que nós temos aqui? O X do centro de massa aqui, ele vai ser 2M mais 1 mais M, dividido por 2, tudo isso dividido por 3M. Ok? Aqui eu já calculei, tá? Obviamente que se eu tenho 1 mais meio, isso aí dá 3 meios, tá bom? Então, o que eu tenho aqui é 3 meios de M dividido por 3M. 3M. E aqui cancela os M's, cancela os 3. Então, obviamente que o centro de massa dessa distribuição, no caso em que as massas são iguais, ela é exatamente no ponto central da distribuição, que equivale a meio. Então, o X do centro de massa, ele é meio metro, no caso em que eu considero uma chapa delgada triangular. Bem, e agora eu preciso calcular o Y do centro de massa. O Y do centro de massa da mesma forma, tá? Considerando as arestas como tendo massas iguais com valor M. Então, aqui Y vale 0. Então vai ficar M vezes 0 mais M vezes 0 mais M vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por M mais M mais M. Então, o meu Y do centro de massa aqui, ele vai ser raiz de 3 sobre 2M dividido por 3M. Isso vai dar raiz de 3 sobre 6, ok? Então esse é o valor do meu, esse é o meu X do centro de massa e esse é o meu Y do centro de massa, e isso vai dar
raiz de 3 sobre 6 metros, tá? Não é massa, tá? Mas entendam como metro, né? E o M que eu fiz anteriormente ali é massa, tá bom? Bem, então vamos interpretar. Então, raiz de 3 sobre 6, ele vai dar este ponto aqui dividido por 3, né? Então vai dar mais ou menos aqui. Vou pegar em 3 partes aqui. Então, aqui. Então, obviamente, né, quando eu tenho massas iguais aqui, e aqui eu tenho 2m aqui em relação a y, enquanto aqui eu tenho m em relação a esse ponto em y, obviamente que o meu centro de massa ele vai descer. Descer que eu digo, ele vai se aproximar mais aqui de y igual a 0. Então, o que nós temos aqui é que este ponto aqui ele equivale exatamente ao baricentro do triângulo. E como que eu calculo o baricentro? Muito simples, tá? Então, você vai ter que pegar a extremidade de um lado do triângulo e traçar uma reta até o ponto médio. Então, vai ser essa reta aqui, ó. Vai dar bem no meio. O mesmo acontece com essa extremidade aqui, ó, que eu tenho que traçar até o ponto médio. Deixa eu ver aqui onde vai dar o ponto médio. Vai dar mais ou menos aqui. E aqui também, né? Porque... Então, este ponto aqui de intersecção dessas 3 retas, ele corresponde ao baricentro, que é exatamente o ponto que eu determinei o centro de massa, considerando massas m na extremidade. Então, essa dica é muito importante, tá, para o cálculo de centro de massa. Então, se eu tenho um objeto delgado, é só eu, com distribuição uniforme de massa. Então, tem que pensar que esse objeto ele tem distribuição uniforme de massa, senão não vale, óbvio, né? Então, se a massa ela está uniformemente distribuída no objeto, você pode colocar massas m nas arestas desse objeto e aí calcular o centro de massa como se fosse pontos materiais em vez de ser um corpo extenso. Você não precisa usar o artifício de integral, mas poderia, só que você chegaria no mesmo resultado aqui, tá bom? Então, encerrei esse exemplo aqui do triângulo, agora eu irei apresentar o exemplo do Moisés, tá bem? Bem, o exemplo do Moisés aqui, na verdade não é um exemplo, é um exercício, é o exercício 8.12 aí, capítulo 8, exercício 12 do volume 1, ele pede para calcular o centro de massa desse objeto aqui. Esse objeto aqui é um disco com 1 metro de raio. Só que esse disco aqui, ele tem um buraco. E esse buraco aqui, o centro desse buraco, ele está localizado a 0,25 metros do centro do disco. Então, este buraco aqui, ele tem raio Rzinho, que equivale a meio metro, enquanto o discão tem raio igual a 1 metro. Parece uma coisa muito complicada. Como que eu vou calcular isso aqui? Tem várias maneiras, podia calcular integrando, mas eu vou usar esse negócio aqui que eu tenho em cima do pescoço, que não serve só para usar touca no frio. Eu vou usar isso para calcular esse centro de massa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar qual que é a relação, supondo que esse disco é uniforme, né, como diz o exercício, e ele é delgado, ele é fino, a espessura é desprezível, tá bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular, né, o centro de massa desse objeto, e para isso eu preciso identificar quanto de massa foi removido, tá?
Mas, professor, você não tem nem a massa do disco, como você vai obter o quanto de massa foi removido? Simples, muito simples. Eu tenho a área superficial. E a massa, no caso de uma distribuição uniforme, ela é proporcional à área, porque a densidade desse disco é uniforme. Então, nesse caso aqui, densidade, ele é massa dividido por área superficial. Então, como a densidade é uniforme, eu posso fazer essa consideração de que a massa ela é proporcional à área. Então, aí, o que acontece? Eu vou calcular a razão entre a massa total do disco e a massa que foi removida. E aí, depois, eu vou fazer uma conexão de como eu posso atribuir massa para um objeto que teve massa retirada. Então, primeiramente, eu quero calcular a área do discão. Então, a área do discão, ela pode ser calculada dessa forma, né? Vou colocar a área do Dzão aqui, que é o disco grande. Então, ela é o quê? Π R ao quadrado, ok? E qual é a área do disquinho? A área do disquinho, se vocês olharem aqui, ela é o quê? O Rzinho, ele é meio de Rzão. Então, eu posso calcular essa área como sendo π R ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então, a área do disquinho, ela é π R ao quadrado dividido por 4. Então, calculando essa razão aqui, área do disquinho dividido pela área do discão, nós vamos chegar no seguinte resultado, né? A área do disquinho, ela é π R ao quadrado dividido por 4, e a área do discão, ela é π R ao quadrado. Então, cancela-se, né, os πr's ao quadrado, e eu vou verificar o quê? Que foi 1/4. 1/4 da área do disquinho. Desculpa, a área do disquinho corresponde a 1/4 da área do discão. Então, eu posso escrever o seguinte: a massa do discão sem o furo, tá? A massa do discão sem o furo, eu posso chamar de M. E a massa do disquinho, que não é esse furo, né, que é o disco removido, eu posso dizer que é 1/4 da massa do discão sem o furo. Agora eu posso resolver o exercício, tá bem? Então, ó, o que eu estou dizendo aqui, ó? Supondo que isso aqui, ó, seja uma distribuição uniforme de massa. Essa massa total aqui vale M, e essa massa aqui, ó, ela equivale a 1/4 dessa massa total. É só isso que eu fiz, tá bem? Agora, como que eu vou calcular o centro de massa? E agora que vem uma coisa que é contraintuitiva. Onde que está o centro de massa de um disco? Obviamente que é no centro do disco. Então, se o disco tem massa M, eu posso reduzir esse disco a uma partícula localizada no centro com massa M. E agora é aquela coisa que você fala, essa física é maluca, porque existe massa negativa? Não. Mas eu posso considerar um furo como sendo uma massa retirada, então, portanto, massa negativa. Então, o que eu vou considerar aqui é o disco com massa M, onde esse disco ele se reduz a um ponto material com massa M, que está localizado no centro, né, do meu eixo de coordenadas. E o furo,
ele tem massa menos 1/4 e ele está localizado a y em x igual a 0 e y 0,25, e aí eu calculo o centro de massa. Então o furo eu vou atribuir massa negativa, e aí vamos verificar se o resultado está coerente e correto. Então vamos calcular primeiro o x do centro de massa. Bem, antes de calcular, eu vou fazer um diagrama de como vai ser esses pontos materiais. Então, esse ponto aqui que está localizado no centro da distribuição, ele vai ter massa m discão. E esse ponto aqui que está localizado a 0,25, ele vai ser o m disquinho, porém negativo. Tá, m disquinho. E o m disquinho aqui ele vai ser menos 1/4 de m. Esse aqui vai ser igual a o próprio m. Tá bem? Então, reduzi o meu problema agora a pontos materiais. E agora eu posso fazer o cálculo do centro de massa. Então, vamos lá. Então, posição do centro de massa, x do centro de massa. O x do centro de massa é o mais fácil de todos, né? Precisa ser muito inteligente para entender que o centro de massa aqui ele vai identificar que o centro de massa aqui ele está no zero, tá bom? Então é bem simples de verificar que o centro de massa aqui ele vai estar em x igual a 0. Então o x do centro de massa aqui ele vai ser o quê? M vezes 0 mais menos 1/4 de m vezes 0 dividido por m menos 1/4 de m. Ok? Porque como eu tenho um buraco, eu estou atribuindo massa negativa. Nesse caso aqui, o meu x do centro de massa ele é 0. Agora vamos calcular o y do centro de massa. Meu y do centro de massa ele vai ser o quê? M vezes 0. Ok? Mais menos 1/4 de m vezes 0,25. 0,25 é 1/4, tá? Então, menos 1/4 de m vezes 1/4. Tudo isso dividido por m menos 1/4 de m. Então, o que nós temos aqui? Vamos fazer essas continhas. Então, simplificando aqui, né? Nós temos que isso aqui vai dar menos 1/12 de m. Então, dessa forma aqui, 1/12, tá? Em metros, tá? Não é em massa, tá bem? Fiz a mesma coisa de novo, tá? Me perdoem. Mas o y do centro de massa e o x do centro de massa, ele vai estar em menos 1/12. E outra coisa interessante aqui, ó, é que em menos 1/12 eu não tenho massa. Então, nesse caso aqui, o centro de massa ele está fora da distribuição de massa do corpo. O que pode acontecer também, o centro de massa, o ponto onde se localiza o centro de massa, não necessariamente precisa ter massa, tá bem? Então, pessoal, encerra a aula de hoje, tá? Muito obrigado aí por assistirem aos meus vídeos, estarem acompanhando meu curso. Eu sei que não tem só alunos da física assistindo minhas aulas. Agradeço a todos aí que estão acompanhando o meu curso e continuem assistindo às aulas. Eu sei que nós estamos num momento difícil aí,
mas a melhor opção é estudar em casa mesmo para quem pode, né? Quem tem acesso às tecnologias de informação e comunicação, a melhor opção nesse momento é estudar em casa. Ficar parado nunca é bom, tá bem? Então, agradeço e aula que vem continuamos aí com dinâmica de centro de massa, tá? Então, muito obrigado.